Brave New World, confesso, foi daquelas histórias que me impressionou pela colagem quase real que faz com os dias de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Então, eu hoje, como vocês puderam ver pela introdução do vídeo, venho falar-vos do livro Brave New World de Aldous Huxley. Eu li este livro para o meu desafio de ler um clássico por mês e, portanto, este foi o livro que eu escolhi para de janeiro e confesso que este livro me impressionou por um lado. Foi um mix de feelings com este livro que eu quero partilhar tudo com vocês. Este livro foi publicado em 1932 por Aldous Huxley e conta-nos a história de uma sociedade que é completamente modificada desde que nós nascemos até que nós morremos. Este livro é muito complicado de falar para mim porque realmente esta história é uma história bastante complexa. Neste livro nós temos uma sociedade que é totalmente modificada desde que as pessoas nascem até que as pessoas morrem. Isto é, nós somos fertilizados em laboratório, vamos dizer assim. Somos todos fertilizados de uma maneira igual, ou seja, neste momento da sociedade eles chegaram à conclusão de que seria mais fácil se nós fôssemos todos iguais do que se nós todos nascêssemos de pais diferentes e tivéssemos ideias diferentes. Então o que eles fazem é pegar em diversos ADNs e formar conjuntos de crianças com esse ADN, como se nós fôssemos todos gêmeos, estão a perceber? Porque é mais fácil controlar pessoas com o mesmo tipo de feitio de controlar pessoas com feitios e ideias diferentes. O que acontece é que neste livro existem também níveis de sociedade, ou seja, existem os ricos, os mais pobres, os que são destinados para aquela profissão, os que são destinados para outra profissão, e desde que nós nascemos, que estes conjuntos de gêmeos são formatados para pertencer a determinados conjuntos da sociedade. Se nós pertencermos à profissão dos músicos, nós seremos modificados geneticamente para vivermos a nossa vida no mundo da música. Se nós formos destinados a trabalhar como pedreiros na rua, nós iremos ser modificados geneticamente para termos características para aceitarmos aquela vida. Para além disso, ao longo do nosso crescimento, nesta sociedade, as crianças vão sendo modificadas através da repetição de mantras, ou seja, enquanto elas estão a dormir, por exemplo, elas podem estar a ouvir que o céu é verde, o céu é verde, o céu é verde, até que elas acreditem que o céu é verde. E por aí fora. Esta é uma sociedade completamente geneticamente modificada desde que nasce até que morre. Isto para quê? Para que as pessoas não sintam a necessidade de questionar aquilo que estão a viver. E assim é uma sociedade perfeita. Até ao dia em que alguém sai deste mundo perfeito e conhece aqueles que não estão geneticamente modificados, nem foram modificados por esta sociedade e percebe que há vida para além deste mundo. E esta é assim a história base. Eu espero ter-me feito entender, porque realmente livro mais confuso que este não existe. E sinceramente, quando eu comecei a ler e a ver isto, eu comecei assim, epá, isto é preciso ler com muita calma para entrar aqui dentro de tudo isto que é esta série. Mas o que mais me impressionou foi o quão parecido este livro é com os dias de hoje. Se nós repararmos, desde que nós nascemos até que nós morremos, também somos formatados pela vida. Lógico que nós temos ideias, opiniões e pensamos e podemos pensar com a nossa cabeça e cada um tem a sua personalidade, mas se nós repararmos, todos nós somos formatados para determinadas coisas na escola, nos nossos trabalhos, e se virmos bem, há pessoas que nascem e morrem sem terem às vezes um pingo de felicidade porque a sociedade não lhes permitiu, ou o meio ambiente onde eles nasceram não lhes permitiu ter esse tipo de felicidade e portanto é muito estranho termos também luzes deste mundo no mundo atual, porque realmente já se passava o mesmo com 1984, onde o Big Brother está a olhar para nós, também é uma grande realidade nos dias de hoje. E é estranho pensar como alguém nesta época conseguiu, prever algumas das coisas que hoje em dia para nós acabam por ser banais, inclusive, por exemplo, nos estados ditatoriais, em que isso acontece muito, em que as pessoas são formatadas para viver de determinada forma, e em muitos outros assuntos nós somos formatados para viver de determinada forma e acabamos muitas vezes por não distinguir que entre o preto e o branco há uma infinidade de cores e uma infinidade de vida e uma infinidade de coisas. Eu gostei deste livro pela distopia que ele nos traz, pela forma como ele nos faz pensar nos dias de hoje e pela forma como quão atual este clássico também é. No entanto, eu não gostei da história por detrás desta distopia, porque personagens que lá está, como este mundo é tão formatado para determinadas coisas, eles também não vão conseguir olhar para o que está fora deste mundo de uma forma como nós olharíamos, com uma forma diferente. Eles vão olhar por essa forma
datada, não é? Como eles foram programados. E portanto eu não gostei destes personagens que acabaram por sair deste mundo e que acabaram por trazer para este mundo o diferente, aquele que é diferente, aquele que não está formatado. Eu não gostei da história, do romance, vamos dizer assim, romance em termos de história ficcional, tudo é ficcional, não é? Mas vocês entendem, aquela história que está paralela ali à distopia, que vai acabar por mexer um bocadinho as coisas ali, e eu não gostei dessa história, não gostei da forma como essa história nos foi apresentada e que foi desenvolvida. Aquilo que eu gostei mesmo foi, sem sombra de dúvidas, a distopia e a forma como nos foi contada como era essa distopia e depois como o choque entre realidades daquilo que não está formatado com aqueles que estão formatados foi... Há aqui coisas que são terrivelmente tocantes, do sentido de, por exemplo, quando alguém morre, os que estão programados não estão programados para viver a morte sentimentalmente. Eles não choram, eles veem a morte como algo natural, como algo que tem que acontecer. E quem está de fora não, quem está de fora vê... Quem não foi programado vê a morte de uma forma sentimental, como alguém que perdeu alguém que é muito querido, e portanto esta dualidade de coisas eu gostei. Não gostei da construção daquilo que estou a perceber da história que está por detrás da distopia. Eu acho que me estou a fazer entender, mas eu para opiniões sou terrivelmente má. E é isso, o que eu gostei mesmo a sério neste livro foi a distopia e aquilo que nos foi contado e todos os detalhes e como é que aquela criança vai ficar a ouvir aquela lenga-lenga. Às vezes é de ficar tipo, uou, a sério, como é que alguém pensou nisto? Mas o que é certo é que não desta forma, é lógico que não desta forma, mas todos nós somos programados para determinadas coisas, estão a perceber? Todos nós somos determinados, todos nós temos pensamento livre e vivemos na liberdade, e temos liberdade de pensamento, temos liberdade de julgamento, temos liberdade de tudo. No entanto, mesmo assim acabamos sempre por estar programados para determinada coisa e acabamos por viver programados por determinadas coisas, e isso é interessante do ponto de vista de perceber que muitas coisas deste livro continuam atuais dos dias de hoje, e portanto é um livro que eu recomendo, recomendo para amantes de distopias. Não é um livro fácil, não é um clássico fácil, porque realmente misturar aqui muita parte de ficção científica, não digo muita, mas pelo menos da forma como os embriões são programados e as pessoas também são programadas. Mas para quem gosta de distopias e de clássicos, eu acho que é um ótimo livro a apostar. Claro que houve aqui coisas que eu não gostei tanto e daí também a minha classificação não poder ser mais alta, porque de um ponto de vista de fluência do romance, ou seja, de fluência da história que vai levar a uma mudança, eu não achei uma história assim tão fluida e tão maravilhosa. No entanto, gostei muito da distopia e por isso a minha opinião ser assim meia balançada. E é isso. Esta foi a minha opinião então sobre este livro. Sei que não foi uma opinião maravilhosamente boa, nem espetacular, mas eu espero que vocês tenham gostado. Digam-me nos comentários se vocês já leram este livro e o que é que acharam, o que é que vocês gostaram mais, se foi da distopia, se foi da história que vai interligar tudo aquilo. Partilhem tudo comigo nos comentários que eu vou adorar saber. E é isso. Espero que tenham gostado. Um grande beijinho. Até ao próximo vídeo. Tchau!